Meus amigos, vamos lá. Amanhã tem Sport e Fortaleza, Fortaleza Sport na Arena Castelão, beleza? É o primeiro dia da vingança no maior do Nordeste. Essa é a primeira parte, tá? Semana que vem tem a segunda parte na Ilha do Retiro. Mas, meus amigos, o jogo, beleza, é amanhã, conhecido como quarta-feira, se você estiver vendo na quarta. O jogo é hoje, beleza, às 9 da noite. Vai passar também no SBT, beleza? Mas bora lá, meus amigos, eu vou trazer a escalação aqui com todos os detalhes, beleza? Mas antes, amigos, já deixa teu like no vídeo e se inscreve no canal se você quer ficar por dentro de tudo que acontece no maior do Nordeste. Vamos embora. Vamos lá, meus amigos, vamos direto ao ponto, vamos para a escalação do maior do Nordeste, beleza? A gente já começa aqui direto ao ponto com o nosso goleiraço Thiago Couto, na tranquilidade total, como eu sempre falo aqui, não tenho o que fazer, apesar, tenho o que fazer sim, tá? Já pensando no segundo semestre, já dispensa House e contrata um goleiro que seja substituto imediato de Thiago Couto, tranquilo? Vai que acontece alguma coisa, Deus o livre, mas pro jogo contra o Fortaleza, no Castelão, a gente vai com o Thiago Couto, beleza? Bora lá, lateral direita, a gente vai com Madison, isso mesmo, vai ter Madison na lateral direita do Sport, e aí eu fico assim, muita gente diz, tu mudou de opinião, tu dizia que o titular seria Madison e não Augusto Pucci. A minha opinião continua a mesma, tá? Em relação que Madison é o titular absoluto. O meu ponto, que hoje eu colocaria Augusto Pucci como titular, é a questão que Madison está oscilando muito. Mas sabendo que Augusto Pucci leva cartão amarelo besta, discute por besteira, mas isso é mais psicólogo, tá? Isso aí tem que meter ele no psicólogo, para o cara melhorar a mente dele. Mas no futebol, eu acredito que Augusto Pucci oscila menos do que Madison. Agora, Madison conseguir uma continuidade jogando bem, a gente já sabe aí que é um cara que joga muito bem no ataque, marca também legal, mas só que oscila muito, beleza? E a gente não pode estar oscilando, principalmente na lateral direita. Já baixa a nossa lateral esquerda, beleza? Mas contra o Fortaleza, a gente vai com o Madison, beleza? Agora, bora a zaga. A zaga, a gente vai do lado direito, tá certo? Com Marcelo Benevenuto, um zagueiraço, tá jogando muita bola. E eu gosto, assim, de zagueiros que saem ali pra brigar, tá certo? Vai ali, conversa com o juiz, com o árbitro, vai discutir com o jogador adversário. E, enfim, comanda o time que é uma cabeça pensante ali dentro do campo, tá certo? Então, eu gosto muito, não só disso de Benevenuto, mas também do que ele vem jogando. Não vem deixando a desejar nada. Em nada, assim que ele chegou no Sport, eu até falava que ele não seria titular não, que ele ia pra frente dos atacantes, ia dar carrinho, ia dar botada na bola sem necessidade nenhuma, e zagueiro não é isso, tá? O zagueiro é o último cara ali da zaga, e se ficar fazendo merda, não tem mais outro, só tem mais o goleiro ali e complica muito, beleza? Mas a gente já vai aí com o Marcelo Benevenuto, titular e capitão do Sport. Na zaga do lado esquerdo, meus amigos, tem a substituição aí referente ao último jogo contra o CRB, que a gente foi com o Zé Marcos, beleza? Vai ter a volta aí de Marcelo Aju. Mesmo Marcelo Aju está sendo muito criticado pela torcida. Mesmo Marcelo Aju, não por todos, tá? Por uma parte da torcida do Sport e levando puxão de orelha do nosso treinador, de Márcio Goiano. Ele ali continua e é titular absoluto. E assim, há muita gente, gente, tu tá passando pano pra Marcelo Aju e tudo mais, por que passa tanto pano? Primeiro, bora lá. É um cara que é da base do Sport, é um cara que tava no Atlético, uma época dessa aí, no ano passado. É um cara que eu acredito que tem muito a agregar e ele não tá jogando na dele. O meu ponto principal aí com o Marcelo Aju é que ele não joga na dele e ainda eu acho que ele levemente joga melhor do que Zé Marcos, quando o Zé Marcos joga ali do lado esquerdo, tá certo? Então assim, Marcelo Aju pra mim ele passa muita segurança, mas só que eu vejo que ele tem um cara como referência, que é Felipinho, do lado esquerdo, e Felipinho erra muito, então ele fica muito ansioso o que é que vai acontecer com o Felipinho. O meu sentimento, tá? Pode dizer que eu tô passando pano, beleza? Mas o meu sentimento é esse, que eu acho que ele fica nervoso com o que vai acontecer com o Felipinho. Mas se o Felipinho passar mais confiança para ele, eu acredito que ele vai evoluir. E principalmente, tá? O que Márcio Goiano falou é certo em relação a Marcelo Aju. Ele tem que fazer o básico. Pega a bola, joga pro volante, joga pro lateral esquerdo, joga pro lateral direito.
se livra da bola, entre aspas, mas não fica muito tentando driblar, tentando... Eu sei que ele tá querendo fazer algo a mais aí, porque a gente tá com problema na nossa saída de bola, mas isso acaba complicando, como eu disse, em relação ao Benevenuto, é o último jogador. Se perder a bola, só tem goleiro da merda, beleza? Mas não tem o que fazer, pra mim, hoje, tá certo? Entre eles é Marcos, eu prefiro Marcelo Aju, beleza? E do lado esquerdo, meus amigos, a gente ainda vai continuar com o Felipinho. A minha opinião sobre o Felipinho eu já falei pra vocês no vídeo de ontem, tá? Eu fiz um vídeo ontem aqui falando sobre a questão que eu não gosto quando o Felipinho tá jogando como lateral esquerdo, ele tá perdendo muito, não marca, o que assim, quando você é um cara lateral esquerdo, você tem uma função muito importante do time. Eu acredito que é uma das funções mais importantes do time, sem ser os atacantes ali, porque é um cara que tu vai precisar saber marcar e saber sair jogando com a bola e aparecer lá no ataque. O lateral esquerdo é basicamente isso. Ter um bom passe, marcar e saber atacar também, fazer cruzamentos ali na área. E Felipinho tem defeito na marcação. Isso aí não é de hoje. Não é, Ajax, tu acha? Não, isso não é de hoje. Felipinho já tem em marcação faz tempo. E o cara que fica ali do lado esquerdo, ele fica, o atacante do lado esquerdo, ele fica mais para ajudar Felipinho do que para atacar. Então assim, não é a função do atacante só marcar e não saber atacar. Enfim, por isso que eu acredito que Felipinho era para jogar como ponta esquerda e não lateral esquerdo. Mas falando do jogo contra o Fortaleza, ele continua como o lateral esquerdo do Sport, beleza? Bora lá, meus amigos, agora ir para os volantes, tá? A gente vai com 2 volantes. Eu não gosto quando joga com esse esquema tático que vai para o jogo. Eu acredito que a gente perde muito e eu vou dizer o porquê. Bora lá. Em relação ao primeiro volante, a gente vai continuar com o Zé Lucas, tá certo? Zé Lucas como primeiro volante, o cara que vai ter que sair com a bola, fazer marcação. Espero que Zé Lucas tenha trocado a chuteira dele, pelo amor de Jesus Cristo, manda esse vídeo pra ele se orientar, porque se ficar escorregando dentro de campo, o cara escorregou um bocado de vez no jogo contra o CRB, levou o cartão amarelo porque escorregou. Então assim, não dá, tá? Porque é jogo decisivo, jogo de semifinal, tá certo? São 2 jogos, mas vale muito o primeiro jogo para a gente ter uma situação melhor na Ilha do Retiro. Mas, meus amigos, Zé Lucas precisa melhorar essa questão da chuteira dele, tá? Muita gente tá dizendo que ele não tá bem e tudo mais, mas Zé Lucas, pra mim, ele é um cara que quando o time joga mal, ele se destaca também de uma forma negativa. E quando o time joga bem, ele consegue entrar no ritmo. Ele é um cara que ele vai de acordo com os companheiros. Eu vejo muito isso em Zé Lucas, beleza? Agora bora lá, meus amigos, como o segundo volante, que é aí onde eu não gostei, tá certo? Mais uma vez, a gente vai com Biel Fonseca. Minha gente, bora lá, sendo bem sincero, tá? Pode acontecer, isso aqui é só uma probabilidade que vai com Biel Fonseca, tá bom? Isso aqui a gente recebe a informação e a gente passa. Mas eu não gosto quando o Biel Fonseca joga ali como o segundo volante do lado direito. Como o segundo volante do lado esquerdo ainda vai, que é a dele, tá? No Brusque ele jogava dessa forma. E quando ele joga como meia, eu prefiro. Foi o melhor momento de Biel no Sport, quando ele jogou como meia. Fazendo a armação do time, claro que tem suas dificuldades, mas ele é um meia que marca. Então assim, isso é muito bom que a gente não perde essa questão de marcação. Mas eu colocaria ali um Fábio Matheus, talvez um Fábio Matheus ali como segundo volante. Eu não sei como dá a situação dele. Eu já trouxe todo o histórico de Fábio Matheus aqui para vocês. Mas falando do que ele jogou no Sport, quando ele estava no Sport, sem falar do hoje, Fábio Matheus é uma boa, não para esse jogo, tá? Tem que ser testado entrando no segundo tempo na Série B. Mas eu preferia, entre aspas, um Iago Felipe ali, também como segundo volante. Talvez, como muitos de vocês preferem, colocaria um Aju ali, Zé Marcos na zaga, um Aju como um segundo volante, mas enfim, eu não colocaria Biel Fonseca. O meu ponto aqui é Biel Fonseca, eu não colocaria Biel Fonseca como segundo volante, porque ele não rende nada. É o cara que você vai se queimando, a torcida vai ficando com raiva do cara, e acaba a gente botando um cara no banco, no segundo semestre, um cara que não tá na dele, tá? A gente tem que estar ciente que Biel Fonseca não tá jogando na dele. Ele joga como segundo volante ali, como segundo volante, mas do lado esquerdo, não é a dele, do lado direito, e principalmente um meia, porque a função de Biel Fonseca, para quem não sabe, quando ele surgiu ali no Coritiba, ele era meia, tá? Depois ele ficou ali como meia barra segundo volante, caindo do lado esquerdo. E a gente, e agora, vindo pro Sport, Márcio Bueno bota ele do lado direito, que
não serve para nada, tá certo? A gente perde um jogador muito importante dentro do esquema tático porque ele não consegue jogar bem, mesmo sendo a mesma função de segundo volante, mas é nítido que ele não consegue jogar bem do lado direito, mas Márcio Goiano ainda vai continuar com Biel Fonseca do lado direito, beleza? Mas o nosso meia, tá certo, vai ser Carlos de Pena. Não gosto também de Carlos de Pena, para mim. É assim, eu sempre disse aqui pra vocês, ó, eu quero ver 2, 3 jogos de Carlos de Pena começando o jogo. Ele toda vez entra no segundo tempo e entra bem. Deixa eu ver ele começando o jogo. E já é nítido, tá? Pra mim, não sei se pra Márcio Goiano, que de Pena não é jogador de primeiro tempo. Ele é jogador de segundo tempo. Essa é a minha opinião. Posso mudar lá na frente, posso mudar. Mas hoje eu vejo Biel Fonseca como um meia e no segundo tempo, até para ter um substituto para Depena, que ele acaba ficando muito tempo no jogo porque não tem substituto para ele. Começa no primeiro tempo, quando não é a dele, no caso de Depena, fica até o segundo tempo que é o substituto dele. Aí vai botar Biel lá, cansado já? Não. Então, enfim, eu prefiro Biel Fonseca como meia e Depena entrando no segundo tempo. Mas para Márcio Goiano ele é titular absoluto e tá tranquilo, beleza? Quem treina o time é Márcio Goiano. Agora bora lá, meu filho, pros pontas, tá certo? Tem outra modificação que é o ponta direita. O ponta direita que é do último jogo, que foi Marlon Douglas, saiu machucado, tá certo? Marlon Douglas, para quem não tá por dentro da informação, vai passar de 4 a 8 semanas, tá certo? Fora afastado, porque teve uma lesão na coxa, que basicamente falando o que a gente tem de 1 a 2 meses fora do gramado. Entrou Gustavo Maia, o craque Gustavo Maia no outro jogo, mas graças a Deus ele não vai porque vai ter a volta, tá certo, de Barleta. Então Barleta vai ser o nosso ponta direita, como sempre, titular absoluto. Eu só gostaria que o Sport tivesse um olhar especial nesse segundo semestre para um substituto de Barleta à altura, tá? Porque nem Gustavo Maia, nem Cleison, que às vezes arruma ali Cleison, e muito menos Max é substituto. Por esses caras que eu citei agora, no caso de Max, Cleison e Gustavo Maia, já tem que lavrar do Sport agora na metade do ano, beleza? Mas falando do jogo contra o Fortaleza, o nosso ponta direita vai ser Barleta. Ponta esquerda, infelizmente, tá certo, vai ser Cleison. Mas eu entendo, porque ali nem Depena marca, nem Felipinho marca daquele lado esquerdo. E mais uma vez a gente vai colocar o atacante, que é mais lateral esquerdo que atacante, que é Cleison, que não faz gols. A gente não vê criação de nada ali em relação a Cleison. Tem um gol no ano, fazia tempo que não fazia gol, e agora no Sport só fez um gol. É um cara que ele é mais para marcação do que para ataque. Na verdade, a gente não joga com 3 atacantes, tá? Quem disser aqui que a gente joga com 3 atacantes tá mentindo, porque a gente joga com os 2 atacantes que tem do Sport de verdade que ataca, Barleta e Perotti. O resto, o outro ali, ele é mais um puxadinho de lateral esquerdo. Por isso que eu acho que eu colocaria Felipinho ali na ponta esquerda e colocaria Edson Lucas como lateral esquerdo mesmo, tá certo? E não colocaria Cleison, porque Cleison não cria, não faz nada. Felipinho cria mais do que Cleison. Mas, na cabeça do nosso digníssimo aí treinador Márcio Goiano, é Cleison que vai do lado esquerdo ali, o atacante da gente, entre aspas, porque ele não ataca, do lado esquerdo, beleza? E o nosso centroavante, meus amigos, nada mais, nada menos do que Perotti. É o melhor que tem hoje. E no segundo tempo tem Yuri Castilho, que entra ali, que eu acredito que é o substituto direto de Perotti. Eu também não gostaria que Yuri Castilho fosse para a ponta esquerda, tá? Que é a dele também. Ele joga como centroavante e como lado esquerdo. Mas também ele não marca do lado esquerdo. Então a gente perde muito. Mas eu prefiro um cara que ataque. Mas como é um jogo fora de casa, melhor Cleison do que Yuri Castilho. Yuri Castilho entraria ali no segundo tempo no lugar de Perotti. Beleza? Mas, meus amigos, deixem aí nos comentários o que é que vocês acharam dessa escalação do maior do Nordeste. Tamo junto e até a próxima.